Vou aguardar o Dr. Leonardo entrar, o médico psiquiatra convidado de hoje para nossa live. Boa noite para quem está entrando. Deixa eu ver se o Dr. Leonardo já entrou. Olá, olá. Eu já fixei aqui o nosso tema, medicação, quando usar. Dr. Leonardo já entrou. Agora eu vou aguardar aqui a gente dividir a tela para a gente começar o nosso bate-papo. Boa noite, doutor Leonardo. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Achou que não ia entrar, hein? Não, eu tinha certeza que você viria. Bom, antes do nosso bate-papo, gostaria de me apresentar para quem está entrando. Eu sou a Rita Requena, psicóloga e psicopedagoga. Tenho o prazer de convidar o Dr. Leonardo para esse nosso bate-papo de hoje. Agradecer demais a sua disponibilidade, Dr. Leonardo. Muito obrigada por ter aceitado o convite para a gente conversar sobre um assunto tão importante. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite. Ótimo. Vou fazer uma breve apresentação. Vou reduzir um pouco o currículo extenso do Dr. Leonardo para a gente poder começar a nossa conversa. O Dr. Leonardo... obrigada. O Dr. Leonardo é médico formado pela Faculdade de Medicina e Cirurgia de Milão, na Itália, psiquiatra especializado em medicina psicossomática e hipnose, membro ativo em diversas entidades nacionais e internacionais, como, dentre elas, a Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutor Leonardo, muito obrigada mais uma vez. E a gente vai começar. Eu queria agora... falar uma coisa antes de começar, que faz Sim? parte do nosso tema. Por quê? De uma forma geral, eu desenvolvo a minha atividade clínica sem utilizar medicamentos. Ou seja, através do tratamento com hipnose dinâmica, eu não preciso usar medicamentos. Porém, existe um outro lado do Dr. Leonardo, psiquiatra clínico, onde eu uso medicamentos. Então, eu acho que os dois Leonardos que vão estar aqui hoje vão poder conversar muito bem entre usar e não usar medicamentos. Ótimo! Tá bom? Muito bom. Acabei de atender uma paciente. Acabei de atender uma paciente que falou que não gosta de remédios e que tem medo de se viciar em medicamentos. Então, é um prato cheio para aquilo que nós vamos conversar hoje. Com certeza. E essa é uma questão muito recorrente, né? Eu também, com os meus pacientes, eles trazem essa questão, né, na clínica. Às vezes, quando há essa necessidade de um encaminhamento com um psiquiatra, muitos apresentam essa resistência. Antes da gente entrar nesse assunto, nessa pergunta, que inclusive é uma das perguntas que eu elaborei para o nosso bate-papo, eu gostaria de fazer uma pergunta inicial, introdutória para a nossa conversa, doutor Leonardo, porque acho muito importante a gente também começar pela automedicação. Então, assim, é muito comum, é muito frequente as pessoas falarem, né? Ai, poxa, eu estava ansioso e por conta tomei a medicação, muitas vezes sem prescrição, né? Ou, ai, poxa, eu precisava dormir, eu precisava de um calmante, tomei tal remédio para dormir. E muitas vezes, o que é mais grave,
é que nem é a medicação que o próprio médico da pessoa passou. Isso me assusta ainda mais, né? Que muitas vezes a pessoa fala assim, não, poxa, uma amiga minha tomou e faz bem. Então, assim, acho importante a gente começar pela automedicação, doutor. Quais são os riscos, qual o perigo de fazer o uso, né, da automedicação? Então, eu vou começar de uma forma diferente, fazendo umas considerações. Vocês já perceberam quantas farmácias tem no mesmo quarteirão, em alguns bairros? Muitas. Aqui em Moema, entre todas as marcas, e num raio de 500 metros, tem 15 estabelecimentos de farmácia que vendem medicamentos. Então, deve ser um ótimo negócio. Com certeza. Tá? Extremamente rentável. E existe, inclusive, um grande conflito, não vou dizer briga, mas é um conflito entre nós médicos e um certo grupo de balconistas de farmácia que tendem a trocar a nossa medicação, a nossa receita, por outros medicamentos similares, genéricos, enfim, onde eu ainda não descobri qual é o grande mistério, mas imagino que deva ser um lucro maior, uma porcentagem maior, ou metas, ou enfim, qualquer tipo de situação que não tem absolutamente nada a ver com a saúde do paciente ou com a medicina e com a receita prescrita pelo médico. Voltando à questão da automedicação, sem dúvida nenhuma que a partir do momento que tem uma automedicação, não existe a possibilidade de titular o medicamento, então de definir qual é a dosagem certa daquele medicamento. Então, causa e efeito. Se eu tomo um medicamento e eu não conheço química e bioquímica e farmacologia para saber o que ele faz, muito provavelmente vou ter efeitos colaterais que muito provavelmente eu não vou saber controlar. Esse é o grande problema da automedicação. Sim. Tá? Então, por exemplo, um paciente que tem um problema de gastrite, problemas de hemorragia, esse tipo de coisas, ele não pode tomar certos medicamentos, porque, em caso esteja resfriado. Mas nós vimos isso alguns anos atrás com a questão da HM1N1, que não podia tomar aspirina, não podia tomar AS, não podia tomar ácido acetil salicílico, porque esses medicamentos podiam produzir hemorragias no paciente. Então, o tratamento da gripe, da febre, tinha que ser feito com outro tipo de medicamento. Sim. Eu, particularmente, fui acostumado, desde criança, meus pais, a tomar aspirina, que é ácido acetil salicílico. Então, se eu seguisse a orientação dos meus pais e tivesse aquela mentalidade e tivesse H1N1, teria tomado aspirina. E não estaria aqui para falar com vocês. Então, esse é o efeito da automedicação. Os efeitos colaterais. Então, esse é o grande problema de quem não conhece ficar se automedicando. Tanto no quesito superdosagem como hipodosagem. Sim. Porque existe um certo tipo de paciente, e aí esses são os meus pacientes, que são aquelas pessoas ansiosas, que são aquelas pessoas mais inseguras, que tomam o remédio ansiolítico, por exemplo, para diminuir a ansiedade, e aí acha que tomando mais comprimidos faz mais efeito. Ou toma o comprimido e 10 minutos depois não fez efeito, toma mais um. E 10 minutos depois
toma mais um, e daí e acaba dormindo, indo no pronto-socorro. Eu atendi uma vez uma paciente, se tornou uma alegoria, porque nós nos tornamos amigos, inclusive ela trabalhou comigo durante um certo tempo. Ela resolveu que queria se suicidar, tá bom? Aí ela comprou um monte de remédios, por ouvir falar que aquele remédio, etc., etc., faz efeito, alugou um quarto em um hotel, foi para o hotel com todos aqueles remédios, jantou muito bem, aí tomou todos aqueles remédios e no dia seguinte, como os camareiros bateram na porta e ela tinha alugado o quarto só por uma noite, já que ia se suicidar, não precisava de mais noites. No dia seguinte, os camareiros foram chamar ela para avisar, tocar o telefone para avisar que a diária acabou. Ela não respondeu, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, aí entraram no quarto. Ela estava roncando, dormindo, numa boa, eles viram todas as caixinhas de medicamentos, levaram ela para o pronto-socorro, fizeram todos os tratamentos, lavagem que tinha que fazer, ela dormiu mais 2 dias, e aí depois veio me buscar para se tratar. Isso é um efeito de automedicação. Estou exagerando, a história é real, mas é um efeito de automedicação. Se ela soubesse qual é o remédio certo para se matar, teria tomado um comprimido só e teria resolvido. Que é a questão da dosagem, né? É a questão da dosagem. Tá certo? Exatamente. Ainda bem que ela não sabia nada sobre medicação e foi infeliz nessa tentativa. Que bom, né? Certamente. Hoje é uma pessoa totalmente feliz, totalmente realizada, tem uma família linda, os filhos cresceram, são formados, estamos em contato, somos amigos e está muito bem. Que bom. Isso também é importante, né, doutor? É importante também a gente falar essa questão de um momento muito difícil, muito desafiador, né? Algum pensamento recorrente, muito destrutivo. Isso também é importante pegar esse gancho para a gente passar essa mensagem da importância de pedir ajuda, né? De recorrer a profissionais que possam ajudar, para que essa ideia não seja, né, uma opção, né? A gente tem muito recurso, muito trabalho para fazer, porque é uma coisa que eu tenho para mim, eu sempre falo, a pessoa que está nesse nível de desespero, na verdade, não necessariamente ela quer acabar com a própria vida, ela quer acabar com a dor. Na verdade, é assim, nós sabemos que a maior parte de pessoas que pensam em suicídio, e eles fazem alguma ação, mas isso é tema de outra live, e eles fazem alguma ação nesse sentido, eles estão querendo chamar a atenção e pedir ajuda. Exato, mas eu faço uma ressalva. Não é o chamar a atenção, porque muitas vezes os familiares também falam para mim, meu filho, minha filha faz isso, é para chamar a atenção. Não é um chamar a atenção nesse sentido. É um chamar a atenção no sentido de pedido de socorro. Pedir ajuda. A pessoa está pedindo ajuda. Sim, sem dúvida. É um recurso extremo para pedir ajuda. Exato. Tá? Agora, o suicídio é uma coisa muito importante. O momento no qual nós vivemos, diferente de muitos anos atrás, é um momento no qual nós vivemos muito solitários. Por mais que a gente viva cercado de pessoas,
mais o contato humano, ainda mais nesse período de pandemia. Mas eu estou me referindo antes da pandemia. Nós já vivíamos solitários, porque essa porcaria que está na nossa frente, o smartphone, que nos permite falar à distância de outros continentes, de outros países, várias pessoas juntas, isso inibe o contato pessoal, o contato físico entre pessoas. Então, favorece a solidão, porque com o celular, a um certo ponto, ainda mais hoje em dia, com toda a tecnologia, nós nos sentimos totalmente autossuficientes. Não precisamos dos outros, aparentemente. Não precisamos do lado negativo da convivência com o outro. Porque conviver com o outro não é fácil. É um desafio. É complicado. É um desafio. Então, o celular nos ajuda, porque se eu estou afim, respondo. Se não estou afim, não respondo. Tá certo? E se a pessoa me cobra, mas por que você não me respondeu? Porque não posso, porque não quero, porque estou ocupado, ou porque realmente porque não estou afim. Sim. Tá certo? Então, isso favorece essa sensação de solidão. A pandemia, com isolamento, facilita tudo isso e faz com que as pessoas se sintam muito mais isoladas, a não ser que elas consigam encontrar soluções alternativas para poder viver esse momento de isolamento com criatividade. Sim. E, a partir daí, construir alternativas. Eu tenho muitos pacientes, e fico muito feliz disso, porque esses pacientes conseguiram, nesse momento de isolamento, nesse momento de reflexão, pôr em prática o plano B. Ou seja, eles viviam um plano A, que é a profissão deles, que é a vida deles, e tinham planos B, hobby, atividades colaterais, etc, etc. Projetos, alguma coisa, né, que estava em paralelo. Exatamente. Só que com a pandemia, foram demitidos, ou perderam emprego, ou não trabalham. E aí o plano B, olha que interessante, se tornou o plano A. E aí a pessoa percebe que está muito mais feliz fazendo uma pizza quadrada do que uma pizza redonda, como todo mundo faz. Sim. E aí, bola para frente. Né? Utilizar a criatividade, exatamente, a resiliência para ressignificar, né, esse momento. Pessoas, os chamados workaholic, que se questionam a um certo ponto, e isso também um pouco graças à nossa ajuda. Por que eu preciso ser tanto workaholic assim, se agora estou em casa e não tenho essa necessidade? Por que eu preciso aproveitar o horário de almoço para ter que sair com os colegas para fazer o meu network? Se eu estou confinado há 4 meses, em home office, não perdi nenhum colega, não perdi nenhum amigo, não perdi nenhum relacionamento, não foi rebaixado de cargo, foi promovido, enfim, a vida continua. Sim. Isso também é uma medicação. Se perceber, se redescobrir, se reavaliar nesse sentido. Verdade. Eu vou aproveitar um comentário. Antes de eu fazer a próxima pergunta, que eu vou aproveitar um comentário aqui, eu vou pedir para a minha produção caseira aqui trazer o meu relógio, porque eu esqueci. E só para depois a gente ficar tranquilo com o tempo, para que a live não caia. Então, retomando, eu vou aproveitar um dos comentários que estão subindo aqui, que ela falou assim: tô dopada. Então, já puxo esse gancho desse comentário para fazer a minha próxima pergunta, que é relacionada à hipermedicalização. Então, muitas vezes é possível perceber essa hipermedicalização
seja por parte do próprio paciente. Então, o paciente quer um remédio para cada sintoma. Então, assim, eu não quero sentir dor, eu não quero sentir essa angústia, não quero mais ansiedade, então eu quero remédio, não quero entrar em contato com a minha dor, eu quero um remédio. Tanto por parte, como eu disse, do paciente, mas também, infelizmente, a gente vê uma hipermedicalização também por conta de alguns profissionais. Então, assim, não, é via de mão única, né? Tem que tomar remédio, é a única possibilidade. Como que você vê essa questão, doutor, da hipermedicalização? Nós temos antibióticos de amplo espectro, por exemplo. Nós temos antidepressivos e ansiolíticos de amplo espectro, porque nós não temos condições de ser totalmente focados nos medicamentos. Então, nós precisamos trabalhar, de uma certa forma, na base da tentativa e erro. Tanto é que nós, em psiquiatria, temos toda uma série de medicamentos, de amostras, para poder acompanhar o paciente na evolução dele com o uso daquele medicamento, poder titular o medicamento, e nisso o celular é uma ferramenta muito importante que nos favorece, porque com o WhatsApp eu posso estar em contato com o paciente permanentemente 24 horas por dia, como se ele estivesse, hipoteticamente, internado aos meus cuidados diretos. Então, assim como no hospital, eu posso mudar a medicação, titular melhor, em função do resultado que ele apresenta ou da queixa maior que ele apresenta. Isso existe na clínica geral, como falei, com os antibióticos, isso existe em psiquiatria também, com todos os remédios. Porém, existe uma questão ligada à insegurança, uma questão ligada à ansiedade e uma questão ligada a cobranças, tanto por parte dos pacientes como por parte de certos médicos, que fazem com que acumulam medicamentos. Eu atendo muitos pacientes que vêm me procurar por N motivos, mas que eu observo que estão tomando muitos medicamentos. Porque, inclusive, hoje em dia, com a dificuldade em fidelizar, devido a uma questão de custo dos honorários médicos, devido a uma questão de convênios, de repente você está com um médico e a empresa muda o convênio, você tem que refazer tudo de novo, e o médico que você vai procurar talvez não observe exatamente o que você está tomando, como você está tomando, então muda totalmente a posologia, a medicação, isso atrapalha bastante. Então, existe o fenômeno da hipermedicalização por parte de ambos. Então, nós precisamos, nós médicos, em primeiro lugar, porque é nossa responsabilidade, prestar muita atenção no paciente, conhecer muito bem o medicamento, mas muito mais do que o medicamento, não só o medicamento, também o efeito colateral que o medicamento faz. E o efeito que vários medicamentos fazem interagindo entre eles. Então, existem, por exemplo, medicamentos, e nós sabemos hoje em dia, que têm efeitos colaterais muito complexos, tipo aumento de peso e diminuição de libido. Então, eles são muito eficazes para certas situações, para melhorar certas situações, porém, olha o italiano como se gesticula tanto que não consegue ficar parado. Porém, eles são péssimos no quesito efeitos colaterais. Então, a gente precisa ter a sensibilidade e a delicadeza de ministrar o medicamento com muito cuidado,
para evitar efeitos colaterais. Existem, isso é a clínica do dia a dia. Existem medicamentos que, por exemplo, eu prescrevo para tomar de manhã e eles dão toda uma série de efeitos colaterais. E aí é suficiente mudar, em vez de tomar de manhã, toma à noite, deixa de existir o efeito colateral e o remédio faz efeito. Não vamos nos estender aqui no porquê, no por como, na psicofarmacologia da medicação, mas para o público leigo é interessante saber que o mesmo remédio que você toma em um certo horário do dia faz um efeito, e se você tomar em outro horário, pode mudar totalmente o efeito, sendo prejudicial ou positivo para você. Isso é muito importante, porque muitas vezes o médico prescreve o medicamento, toma no período da manhã, ou toma no período da noite. E às vezes o paciente esquece, enfim, ou não se atenta, e toma justamente em horário inadequado. E aí a gente percebe na questão muito prestado da produtividade, seja para um aluno, para um profissional, essa questão, né? Poxa, eu estou tomando remédio e é bem essa fala mesmo, né? Eu estou dopado, não consegui prestar atenção na aula, não consegui focar numa reunião. Então, tem essa questão também até do horário, né? Que é muito importante. Então, peraí, conversa com o seu médico, vê esse horário da medicação, vamos ver o efeito. Então, até o horário também é importante ser respeitado por parte do paciente. Sem dúvida, existem medicamentos que têm um horário de... eles funcionam durante um certo número de horas. Uhum. Então, eu preciso estar muito ligado em todos esses pequenos detalhes na hora que eu prescrevo uma medicação. Sim. E nós precisamos, que é muito mais importante do que tudo isso, que o paciente confie no seu médico. Muito importante. Porque se o paciente não confia no médico... Eu tenho pacientes que vieram aqui, eles foram bem sinceros e honestos. Doutor, é o terceiro médico que eu estou procurando nessa semana para o mesmo problema. Já que estou com um convênio, o convênio paga, não faz diferença. Mas eu quero sentir firmeza no meu médico. E eu quero ver o que você vai me prescrever. Porque como eu já tenho experiência de medicamento... Eu vou avaliar se vou seguir você ou vou seguir o outro. Ele vai avaliar. Então, mas infelizmente, eu entendo esse paciente. Ele é uma pessoa carente, é uma pessoa frágil, é uma pessoa que está sofrendo, é uma pessoa que precisa de ajuda, é uma pessoa que percebe que ele não consegue resolver o problema dele sozinho, com os recursos que tem, e precisa se apoiar, se deixar levar por uma terceira pessoa. Ela precisa confiar nessa pessoa. Com certeza. Esse é um ponto muito importante, doutor Leonardo, que é crucial em qualquer relação de ajuda, né? Seja psiquiatra, paciente, psicólogo, enfim, que eu sempre falo isso, eu bato na tecla. Cirurgião plástico. Total, é assim, você precisa confiar. Então, assim, seja no seu psicólogo, no seu psiquiatra, é muito importante você sentir que tem esse vínculo, que tem essa confiança, porque senão é isso, uma questão muito importante que o doutor mencionou também, é essa questão da verdade. O paciente precisa se sentir à vontade, precisa se sentir confiante para falar o que está acontecendo. Inclusive, doutor, eu faço uso de bebida alcoólica, né? Pode alterar a medicação. Faço uso de alguma droga, seja ela lícita ou ilícita. É muito importante falar isso para o psiquiatra, sentir a vontade. Porque como que vai fazer, né, para tomar uma medicação com álcool ou, enfim, alguma outra coisa junto, né? Essa combinação.
certamente. Existe outro mal-entendido que é extremamente importante na relação médico-paciente. Alguns pacientes acham que, por estar vindo ao psiquiatra, eles precisam falar ao psiquiatra somente os sintomas psiquiátricos. E deixam de falar que ele é hipertenso, que ele é diabético, que ele toma remédio para pressão, que toma remédio para diabetes, que toma outro tipo de medicamento. Sendo que, na realidade, a interação dos medicamentos não é só na área psiquiátrica, mas todos eles interagem a nível psíquico. Sim. Além de metabólico. Então, precisa ter essa sinergia entre os medicamentos. E eu preciso saber de tudo que ele está tomando. Ótimo. Senão não funciona. No outro extremo, né, a gente está falando dessa questão da hipermedicalização, mas a gente também encontra, né, doutor, o outro lado, que até teve uma das participantes que colocou, acho que é Duda, se eu não me engano, que assim, não tomo remédio, assim, em hipótese alguma, só se for assim, em último caso. Tem também o outro oposto, né? Nenhum extremo é saudável. Como que lida com essa questão da resistência? Muitas vezes, um simples encaminhamento para um psiquiatra, para que a gente possa avaliar, né, se há necessidade da introdução de alguma medicação, a pessoa já fala, não, para um psiquiatra eu não vou. Né? E a pessoa já fala, não vou tomar remédio. Então, tem esse outro oposto, né? A resistência à medicação quando ela é indicada. E tem, por que não vou tomar remédio? Porque eu não quero me viciar. Vai que eu gosto do remédio e não consigo me livrar dele. Sim. A resposta é, vou brincar, mas se é para se viciar, vicia-se no seu médico ou no seu terapeuta. É ele que vai cuidar de você, ele que vai ajudar você a desmamar da medicação quando for o caso. Então, doutor, eu estou tomando remédio, ele está me fazendo muito bem, estou muito bem, será que eu posso começar a diminuir? Óbvio que não, você está muito bem porque você está tomando remédio. Exato. E porque, de um ponto de vista psiquiátrico, psíquico, psicológico, você ainda não conseguiu resolver as causas que geraram todos esses efeitos. Então, continua fazendo terapia, continua tomando os remédios e vai trabalhando causas e efeitos dos teus problemas. A hora que você estiver estabilizado ao longo de alguns meses, a hora que o seu comportamento melhorar ao longo de alguns meses, vamos começar a pensar em desmamar. E o desmame vai ser orientado por mim, pelo seu médico, e o desmame vai durar 3 ou 4 meses. Como, doutor, vai durar 4 meses desmamar? Falei, vai durar 4 meses desmamar, porque você precisa substituir. Os pratos de uma balança. Você tira o remédio, então você veio com um problema. Cadê as minhas mãos? Você tomou o remédio, a coisa melhorou até se estabilizar. Muito bom. Você vai tirar o remédio. E o que você faz para melhorar aqui? Então, você vai tirar o remédio aos poucos, até isso tudo melhorar, e quando menos você espera, você vai perceber que está sem remédios, em perfeito equilíbrio físico, psíquico, emocional. Exato. E aí acabou de desmamar. Isso é muito recorrente, né? Tanto essa pressa super compreensível, essa expectativa de quando o remédio vai fazer efeito, né? Às vezes eles falam assim, Rita, já tô tomando o remédio há uma semana, não fez efeito. Eu falei, calma, né? Então, seja essa questão de um resultado rápido, já tô tomando há uma semana e não senti melhora,
como também essa outra questão, né, do paciente falar, ah, não, estou me sentindo bem, já estou melhor, amanhã eu já vou parar com a medicação, assim, tira de maneira totalmente arbitrária, né? Não pode, não pode, não pode. Existem toda uma série de formas de desmamar de qualquer tipo de situação para que a gente não precise passar por um trauma. Pense só 4 meses atrás, quando falaram para aquele comerciante que a partir de amanhã não poderia mais abrir a loja dele. E ele tinha acabado de comprar o estoque para os próximos 6 meses, para o inverno. Não pode, isso é muito traumatizante. Os efeitos colaterais da eliminação abrupta de medicamentos são muito piores do que tomar muito remédio. Exato. Porque o organismo sente muito falta e leva muito mais tempo para se adaptar à falta do medicamento. Sim. Ó, eu vou aproveitar agora para falar alguns comentários que estão subindo aqui para mim. A Bernadette colocou, né? Essa questão da medicação, infelizmente, que eu observo nos médicos muitas vezes, não observa a resposta que os pacientes têm no decorrer do tratamento. Então, é importante essa troca, né? Essa confiança. O paciente tem que perceber, e por outro lado o médico tem que estar disponível a estar ligados um ao outro 24 horas por dia. Porque não adianta, não funciona. Quando não tinha celular, tinha telefone, e a gente sabe que a nossa profissão faz com que a gente esteja à disposição do paciente permanentemente. Não tem jeito, não adianta. Se você, profissional, não está disponível para isso, mude de profissão. Não é a sua profissão, não é a sua área. Verdade. Porque imagina se um obstetra resolvesse que ele faz parto só de meio-dia às 6 da tarde. É impossível. É um paradoxo, é a mesma história, não funciona, não tem jeito. Agora, tem um comentário que eu peguei aqui no começo, que alguém estava falando de paciente receptivo. Vou pegar o gancho disso para falar que algumas situações acontecem da família procurar ajuda para aquele parente que está mal, etc. Não tem jeito, não funciona. Eu não tenho como atender o paciente que não queira ser atendido. Exato. Nem da um ponto de vista psicológico, nem você que é psicóloga, que faz terapia, nem eu que sou psiquiatra, que atendo o paciente. O paciente, eu posso ajudar somente aquelas pessoas que aceitam a minha ajuda, que querem a minha ajuda e que querem, acima de tudo, se ajudar. Sabendo que a partir do momento que vai começar um tratamento, seja terapêutico, seja farmacológico, é uma guerra que ele está começando, que não tem data para acabar, e que é uma guerra feita de muitas batalhas. Vai vencer muitas, vai perder algumas. Ele não pode desistir. Tem que insistir até o fim da guerra. Mas ele tem que querer. O fundamento da profissão, da relação médico-paciente, psicólogo-paciente, que dá na mesma, é cumplicidade. Nós temos que ser cúmplices, um com o outro. Sim. Senão não funciona. Perfeito. Isso também, né, que o doutor está colocando muito bem, também relacionado à psicologia,
tem muito essa questão, né? Ah, já vai na psicóloga ou no psicólogo há um mês e não deu resultado. Mas, assim, é um processo, né? É importante lidar com essas questões, essas aflições da família, do paciente, que é um processo. E como o doutor colocou brilhantemente, é uma batalha. Podem ter recaídas, muito provavelmente vai ter esse momento de recaída, de dificuldade, mas é bem isso. Se é um trabalho feito com base na confiança, né, no sigilo, na cumplicidade, então, por mais que o paciente tropece, por mais que ele caia, ele não está sozinho, né? Ele vai encontrar os recursos. Existe um tempo que é o do condicionamento. Assim como quando você começa uma atividade física, se você se prender as primeiros dias, primeiras semanas, onde você vai sentir muita dor, né? Não pode desistir. Você precisa insistir para que a partir daí o seu organismo se condicione e você possa ter aproveitamento. Mas o mais importante, e nesse sentido eu concordo com aquela paciente que procurou 3 psiquiatras em uma semana, porque o paciente precisa sentir esse feeling, essa empatia positiva com o profissional com o qual vai se entregar, para quem vai se entregar. Isso é fundamental, porque uma palavra, uma atenção, uma presença, saber que o paciente pode contar comigo é muito mais importante, muitas vezes, do que uma receita, do que um remédio qualquer. Com certeza. Aproveitando essa questão, né, do remédio, o Elwin colocou para a gente, mas o remédio pode viciar o organismo? Pode. Existem medicamentos que geram dependência. Dependência química e dependência psicológica. E nós precisamos estar ligados nisso, preocupados com isso. Tanto é que existem alguns medicamentos que nós prescrevemos só em casos extremos, só quando necessário. E um dos grandes conflitos é que esse tipo de medicamento, especificamente, por ser muito eficaz, por fazer efeito de forma extremamente rápida, faz com que o paciente tenha prazer em tomá-lo. E não perceba que, ao longo do tempo, esse medicamento vicia. E aí gera dependência. E aí não pode. Principalmente com esses medicamentos, né, doutor? O desmame, então, tem que ser feito assim de maneira muito rigorosa, né? Por parte do paciente. Então, quando ele tem essa decisão, acho que estou melhor, enfim, vou querer parar. E aí, então, principalmente se tratando desses medicamentos, o desmame, esse processo também de desmame é fundamental, né? Tem que ter muita disciplina e tem que ter tempo, paciência. Paciência e disciplina são os segredos para um bom desmame. E aproveitando... Não tem remédio. Você não nasceu com... Existem algumas patologias, por exemplo, diabetes, pressão alta, etc., no qual você precisa fazer um uso contínuo, crônico do remédio. O paciente com asma precisa tomar algum tipo de medicamento permanentemente. Mas, fora esses casos, essas patologias específicas, e principalmente para as nossas patologias de fundo emocional, você não vai tomar remédio a vida inteira. Não precisa tomar remédio a vida inteira. Tá? Existem pacientes idosos que têm outro tipo de patologia que, a um certo ponto, precisam tomar remédio permanentemente para manter um equilíbrio, para estabilizar uma
morte neurológica, uma perda neurológica com o medicamento. É um remédio que tem que ser tomado permanentemente. Mas, na maioria dos casos, pessoas, chamamos assim, normais, que têm um problema emocional ligado a causas e efeitos, não precisam tomar remédio permanentemente. Ótimo. Uma questão também recorrente é assim, o médico faz a prescrição... Pera. Aqui tem uma pergunta. Se cada organismo tem suas particularidades, como definir o tempo de prescrever corretamente uma medicação? Esse é o grande segredo que faz o médico bom e o médico ruim, que faz o médico sênior do médico residente. Por isso que depois que você se forma, você precisa fazer residência durante alguns anos, treinamento, assim como em todas as empresas. Você é trainee para você aprender a afinar a sua sensibilidade para saber prescrever ou tirar corretamente uma medicação. Extremamente importante. Depois de 40 anos de formado, eu sei, hoje em dia, o que fazer muito melhor do que 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Desculpe te interromper. Não, imagina. Que é a importância, né, da experiência, né, da bagagem, isso é fundamental. E era justamente pegando esse gancho que eu ia fazer a próxima pergunta, da importância, então, né, quando a gente fala desses remédios que podem, sim, viciar, dessa importância do desmame, acho importante a gente falar também, doutor, dessa questão, 3 pontos importantes. A dosagem, porque é frequente a gente receber os pacientes falarem assim, meu psiquiatra passou tal medicação, mas eu fiquei meio, né, grogue, meio dopado, então não tomei um inteiro, tomei meio, por conta. Então, assim, eu gostaria que o senhor falasse um pouco de 3 aspectos. A dosagem, né, porque mesmo se a pessoa se sente mal, meio dopado, enfim, não vou tomar vou tomar meio por conta. Então, essa questão da dosagem, do horário e o período. Poxa, mas o médico passou por tanto tempo. Não, muito tempo. Vou tomar menos. Quem define qual é o tempo certo de deixar a pizza no forno? O pizzaiolo. É o cliente que tem pressa, é o entregador que tem pressa, é o caixa que precisa faturar ou é o pizzaiolo? É o pizzaiolo. Eu sou o pizzaiolo. Então, perfeito. Como nós falamos antes, existem situações onde é tentativa e erro também. Sim. Você prescreve um remédio para ser tomado de manhã, você percebe que ele não está fazendo o efeito desejado tomando ele de manhã, você muda ele para tomar à noite ou vice-versa. E a partir daí ele faz o efeito. E tem um porquê de tudo isso. Do remédio fazer mais efeito à noite ou mais efeito de manhã. E é fundamental perceber que não existe um paciente padrão. Não. Cada caso é um caso. Tá? Então, eu preciso aproveitar a minha sensibilidade, a minha experiência e a minha capacidade para entender qual é o perfil daquele paciente e como é que eu posso aproveitar aquele medicamento com aquele paciente. Então, a ideia base, a minha ideia base, é o menor medicamento possível com o máximo efeito possível. Por isso que eu dou o meu WhatsApp à disposição do meu paciente para poder acompanhá-lo permanentemente e poder titular o medicamento. E existe uma outra situação moderna, chamamos assim, que tem alguns medicamentos que são feitos, os comprimidos, são feitos em camadas, para que eles possam ter
um efeito prolongado. Então, eles vão se dissolvendo com uma certa rapidez, uma primeira parte, e com uma lentidão um pouco maior, uma segunda parte, para que eles possam garantir ao paciente um equilíbrio de efeito ao longo de um maior número de horas. Deu para entender? Se o paciente, a um certo ponto, por N motivos, entre os quais fazer economia, ele corta o remédio em 2, tá? Perdeu todo esse efeito. Porque aquela camada do remédio que deveria fazer efeito daqui a 4 horas, vai fazer efeito imediatamente, junto com aquela camada do remédio que faz efeito imediatamente. Então, aquele medicamento que tem um tempo de efeito, digamos, de 8 horas, estou chutando, faz efeito só em 4 horas e com efeitos colaterais maiores. Aí é o remédio que não serve. O médico que não presta. Tem que tomar cuidado com tudo isso. Sim. Porque hoje em dia a farmacologia desenvolveu a fabricação desses medicamentos para que eles possam garantir uma maior eficácia ao longo de maior número de horas, justamente para poder diminuir a quantidade de medicamento. Então, isso a gente explica para o paciente. E tem o que é um medicamento? O que é um medicamento normal de um medicamento com efeito prolongado? E aí tem, então, justamente a questão do horário. 8 em 8, né? Então, qual é a importância de respeitar o horário? Não, mas eu não vou tomar de novo, né? Já deu o horário, mas eu não vou tomar. Sim, vou explicar isso de uma outra forma. Por exemplo, quando a gente toma antibiótico, porque tem uma pneumonia, porque tem uma infecção bacteriana, etc., precisa tomar antibiótico. E o médico prescreve de 8 em 8 horas. Sim. Por que de 8 em 8 horas e durante 8 dias, por exemplo? Apesar de o paciente, depois de 3 dias, talvez não ter mais febre, se sentir otimamente bem e muito bem e achar que não precisa mais do remédio. Porque a bactéria que o medicamento está combatendo demora 8 dias para ser vencida. Exato. E se você interromper o medicamento antes, só vai fortalecer a bactéria e na próxima pneumonia vai precisar de muito mais remédio. Por que de 8 em 8 horas? Porque nesse horário fracionado, estou fazendo uma curva, porque o remédio faz efeito, diminui o efeito, mas logo depois entra outro medicamento, e aí na média tem uma curva que se mantém estável. E ao longo dos 8 dias, de 24 horas, você, no teu organismo, se mantém um equilíbrio da medicação, do fármaco, que ajuda a vencer aquela bactéria ou aquele problema. Resolvido? É 5 para as 8. Nossa! Meu Deus! Eu vou fazer a última pergunta, porque acho que tem muito pertinente e tem muito a ver com exatamente esse tópico. O Gilberto colocou assim: se cada organismo tem suas particularidades, como definir o tempo de prescrever corretamente uma medicação? Indo à consulta regularmente, no prazo definido pelo seu médico, para que ele possa avaliar a sua evolução e ajudá-lo e definir qual é o momento certo para iniciar o desmame. Perfeito. Não tem segredo. É o pizzaiolo que define o tempo que a pizza fica no forno. Exatamente. Muito bom. Eu gostaria de pedir desculpa para as perguntas que não foram respondidas. Acho que
o papo foi fluindo, a gente foi interagindo, né? Algumas questões, infelizmente, não deu tempo de serem abordadas. Para eu não ser indelicada e a live cair assim, eu vou encerrando por aqui, agradecendo novamente, doutor Leonardo, assim, pela sua disponibilidade, pelo seu vasto conhecimento, que foi apenas uma partezinha, né, compartilhada com a gente devido ao pouco tempo. Quero agradecer muito, muito, muito obrigada e deixo a palavra agora para o doutor Leonardo para as considerações finais. Então, eu preparei uma colinha e não consegui falar nada disso. É assim, eu me coloco à disposição de todos. Evidentemente, quem está assistindo a live tem o meu endereço pelo Instagram e, de qualquer forma, o meu nome, meu sobrenome, pode entrar no meu site, verea.com.br, e pode me escrever. O meu e-mail é verea@verea.com.br, é fácil de lembrar, e eu estou à disposição de todo mundo para responder todas as dúvidas, todas as questões, mesmo daqueles que não vão ser nunca meus pacientes. Estamos aqui para oferecer uma ajuda, um serviço, então estamos à vontade. E, na verdade, existe um grande segredo que faz com que a gente esteja aqui, tanto eu como você, como outros, etc. É o prazer que a gente tem nessa nossa atividade, que é fascinante. Porque se a gente não tivesse prazer, não estaríamos aqui, eu não seria médico, você não seria psicóloga, a gente não faria nada de tudo isso. Mas, no fundo, eu diria que é um prazer libidinoso estar aqui, falar com você. Já, vocês são uma família muito interessante, porque já fiz uma live com o Júnior e foi uma das melhores que eu fiz. Então, é muito estimulante, é muito bom falar com vocês e contem comigo a hora que for preciso. Ai, tá quanta bom? generosidade! Fiquei até sem graça agora. Obrigada, doutor Leonardo. Aproveitando o gancho, o Júnior está assistindo a live, mandou já no início, falou, ai, que prazer, você vai falar com ele, te mandou um abraço e eu quero agradecer em nome da família pela participação, muito, muito obrigada, pela sua generosidade, pelo seu carinho, e com certeza a gente ainda vai trocar muitas figurinhas, porque é isso, né? A gente escolheu uma profissão de entrega, né? Que você muitas vezes coloca o outro, né, em primeiro lugar, nesse aspecto do cuidado, né? Cuidar da vida do outro também, ser esse suporte sempre que necessário, para que no momento adequado o indivíduo consiga se fortalecer e conseguir caminhar de maneira próspera, apesar de todas as dificuldades. Eu acho que nós somos privilegiados. Então, vamos aproveitar disso, porque é o legado que nós temos que deixar às pessoas. Tem pessoas que são muito mais carentes, muito mais frágeis, e se a gente puder ajudá-la, qual é o problema? Não tem problema. Nenhum, com certeza. Certo? Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Boa noite a todos e até uma próxima. Boa noite, até logo. Boa noite, até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.